Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos livros mais, estranhos e geniais que eu já encontrei. Opa, já gostei. Qual é? É uma obra de 1884, chamada Planilândia, uma novela de muitas dimensões. Ah, clássico. O autor usou o pseudônimo de A Quadrado, e o livro é exatamente isso, a autobiografia de um quadrado. É fantástico. E a nossa missão aqui vai ser entender como a história de uma figura geométrica vivendo num mundo 2D pode, na verdade, dizer tanto sobre as nossas próprias limitações, sabe? E sobre a nossa sociedade. E o que eu acho mais incrível é que o autor, o Edwin Abbott, ele não era um físico, nem um matemático. Não mesmo. Ele era diretor de escola e teólogo. E escreveu isso, décadas antes do Einstein sequer popularizar a ideia da quarta dimensão. É visionário. Totalmente. É uma crítica social ferina, só que disfarçada de aula de geometria. A gente vai explorar como esse mundo funciona e, claro, o que acontece quando alguém de lá descobre que existe algo a mais. Perfeito, então vamos começar por aí. Como é viver em Planilândia? Imagina que o nosso universo é uma folha de papel gigante, infinita. Os habitantes são figuras geométricas. Certo. As mulheres são linhas retas. Os soldados são triângulos, a classe média quadrados, como o nosso narrador, e a elite vai virando polígonos cada vez mais complexos. Até chegar nos círculos, que são a perfeição, né? A classe sacerdotal. Exato. E o ponto central que, bagunça a nossa cabeça é a percepção. Como assim? Pensa bem. Como eles vivem dentro do plano, eles não têm o conceito de altura. Eles não podem olhar para cima ou para baixo. Ah, claro. Do ponto de vista deles, tudo o que eles veem é uma linha. Tudo. Um círculo, um quadrado. Tudo. De frente, tudo parece exatamente a mesma coisa. Uma linha reta, só que de comprimento variável. Espera aí, então como é que eles se reconhecem? Como eles sabem se estão falando com um soldado, que é perigoso, ou com um nobre, se todo mundo parece uma linha? A sociedade devia ser um caos, né? Pois é. Mas aí é que entra a genialidade do mundo. Eles desenvolveram métodos muito específicos. O mais básico é a audição. Pela voz. Sim, as classes têm timbres diferentes, mas o principal método, especialmente para as classes mais baixas, é o tato. Você literalmente aperta a mão da outra figura para sentir os ângulos dela. Isso soa perigoso. E é. Tocar sem querer num soldado que é um triângulo isósceles com um ângulo super agudo pode ser fatal. Nossa. E as mulheres que são linhas retas são piores ainda. Por quê? Elas não têm ângulos para sentir. E a ponta delas é como uma agulha. Uma trombada acidental com uma mulher pode significar destruição imediata. Meu Deus, É uma sátira bem direta sobre a histeria vitoriana em torno das mulheres, sabe? Elas são vistas como armas mortais. Caramba. E a elite? Eles não podem ter um método mais, refinado do que sair apalpando todo mundo? Com certeza. Para a aristocracia, existe o reconhecimento visual pela névoa. Que nome chique. O que é isso? É uma ciência complexa ensinada nas universidades. Em dias de neblina, eles conseguem deduzir a forma de uma figura pela maneira como a linha que eles veem se desvanece nas pontas. Como um farol de carro na neblina. Exatamente essa analogia. Pela intensidade da luz, você sabe se o carro está perto, longe, eles fazem algo parecido. Entendi. Um ângulo agudo de um soldado parece um ponto muito nítido e brilhante. Já um polígono nobre, com ângulos abertos, tem uma aparência mais suave. Dominar isso é um sinal de status. Entendi. A própria percepção do mundo é uma barreira de classe. E a geometria deles não é só matemática, é Destino. destino. E dita uma hierarquia social absurdamente rígida. No fundo do poço estão as mulheres, as linhas. Já entendi que a situação delas não é boa. Péssima. Consideradas puramente emocionais, sem raciocínio e, como a gente disse, perigosíssimas. Elas são obrigadas por lei a emitir um grito de paz constante em público. Um grito de paz? É. E a entrar nas casas por uma porta separada, para não empalar ninguém da família. Que horror! E os homens? Como funciona a ascensão social? A ascensão é literal e geométrica. Na base, os soldados e operários, os triângulos isósceles.
Acima, a classe média, os triângulos equiláteros. Depois vem os quadrados, como o nosso narrador. Isso. E os pentágonos, que são os profissionais. A nobreza começa com os hexágonos e vai subindo adicionando lados até os círculos, a elite sacerdotal. Sabe, essa progressão é a crítica mais ácida de Abbott à rigidez de classes da Inglaterra vitoriana, né? A ideia de que o seu valor é definido por um acidente de nascimento, o número de lados. É genial. E para justificar isso, eles têm a lei da natureza. Como ela funciona? É simples. O filho de um homem sempre nasce com o lado a mais que o pai. O filho de um quadrado vai ser um pentágono. O de um pentágono, um hexágono. Ah, então existe mobilidade social. Existe, mas é bem lenta, geracional. E tem uma pegadinha. Qual? Essa lei mal se aplica às classes mais baixas. O filho de um isósceles quase sempre nasce isósceles também. É raríssimo um casal da classe trabalhadora ter um filho equilátero. E quando acontece? O Estado intervém, tira a criança dos pais e entrega para ser adotada por uma família equilátera, para que ela não regrida, sabe? Nossa, que cruel. A meritocracia só existe para quem já está no topo. Exato. Mas eles não se rebelam? Com tanto soldado pontudo na base da pirâmide, parece uma receita para a revolução. Ah, mas a natureza de Planilândia tem um mecanismo de controle para isso. É a chamada Lei da Compensação. Me explica. Foi decretado que, conforme as classes baixas evoluem intelectualmente, o ângulo agudo de seus corpos também aumenta, se tornando menos pontudo. Pera, o quê? É isso mesmo. No exato momento em que um isósceles se torna inteligente o suficiente para liderar uma rebelião, ele se torna fisicamente menos perigoso. Isso é genial e terrível ao mesmo tempo. A própria biologia deles tem um controle social embutido. Exatamente. Uma justificativa biológica para a opressão. E tudo isso se amarra na obsessão cultural deles pela regularidade. Ter todos os lados e ângulos iguais, né? É o ideal máximo. Uma figura que nasce irregular é vista como uma abominação. Uma mistura de doença e crime. Se a deformidade for grande, a pessoa é executada. Essa parte da regularidade me marcou muito. Porque não é só sobre geometria. É uma metáfora para o conformismo. Qualquer um que é diferente é visto como doente ou criminoso. Sem dúvida. E essa rigidez toda, alguém já tentou quebrar essa ordem? Já. E o livro conta a história de uma grande crise no passado de Planilândia. A Revolução da Cor. Ah, essa parte é ótima. Começou com um pentágono que descobriu como usar pigmentos para se colorir. A moda pegou como fogo, sabe? De repente, o reconhecimento ficou instantâneo e democrático. E a elite deve ter odiado, né? Aquela habilidade de ver pela névoa se tornou inútil. Exato. As artes intelectuais entraram em declínio, mas o problema de verdade foi político. As classes mais baixas começaram a dizer: se a cor nos tornou todos iguais, por que ainda precisamos de uma aristocracia geométrica? A revolução estava no ar. E qual foi o estopim? Foi uma proposta de lei radical. Os revolucionários exigiram que todas as figuras fossem pintadas, inclusive os círculos e as mulheres. E qual era o plano? A lei propunha pintar a metade da frente de cada pessoa de vermelho e a metade de trás de verde. Que específico! Por quê? Era uma jogada de mestre para subverter a ordem. Uma mulher, que é uma linha, vista de perfil e pintada assim. E seria idêntica a um sacerdote, que também parece uma linha de lado. Exatamente. Se uma mulher pudesse se passar por um sacerdote, a hierarquia toda desmoronaria. Era um ataque direto ao poder da elite. E como eles reagiram? Com astúcia e brutalidade. Primeiro, manipularam a opinião pública. Espalharam a história de um isósceles que usou cores para se disfarçar de nobre e enganar uma jovem rica para se casar com ele. Gerou um pânico moral. Total. As mulheres se voltaram contra a revolução, com medo. Aí, o círculo-chefe, o pantociclo, fez um discurso inflamado jogando as classes umas contra as outras. Dividir para conquistar. O resultado foi um massacre que eliminou os líderes da rebelião. E depois disso, o uso da cor foi proibido. Virou segredo de Estado. A ordem foi restaurada. Uau! É uma alegoria muito poderosa. E é nesse mundo paranoico que o nosso narrador vive. Mas a história dele dá uma virada completa, né? Ele começa a sonhar. Sim, é aqui que o livro transcende a sátira e vira uma exploração filosófica sobre a realidade.
Num sonho, o quadrado visita Linhalândia. Um mundo de uma dimensão. Isso. Os habitantes são pontos e linhas, que só se movem para frente e para trás. Eles não têm noção de largura. E ele tenta explicar o mundo dele para eles. Tenta desesperadamente. Ele tenta explicar o conceito de direita e esquerda para o rei de Linhalândia. Mas para o rei, isso é loucura. Fora da linha dele, não existe nada. Que frustrante. E essa frustração do quadrado é a preparação perfeita para o que vem depois. Porque logo em seguida, ele mesmo vai estar no lugar do rei de Linhalândia. Incapaz de entender uma realidade maior. Perfeito. Na noite seguinte, ele recebe um visitante. Do ponto de vista dele, parece um círculo perfeito. Uhum. Mas esse círculo fica maior e menor, desaparece e reaparece do nada. O quadrado acha que é um mágico charlatão. Mas não é um círculo. Não, é uma esfera, um ser de Espaçolândia, o nosso universo de 3 dimensões. Ah, o que o quadrado vê é só a fatia da esfera passando pelo mundo dele. Exato. Quando a esfera desce através de Planilândia, o círculo que é a sua seção transversal aumenta. Quando ela sobe, o círculo diminui, até desaparecer. Para o quadrado é um milagre. E a esfera tenta explicar a terceira dimensão para ele usando a mesma lógica que ele usou em Linhalândia, né? Sim, por analogia. Ela diz, pensa bem, um ponto, 0D, se move e cria uma linha, 1D. Uma linha se move e cria um quadrado, 2D. Certo. Agora ela diz, só imagina o seu quadrado se movendo numa nova direção, para cima, mas não para o norte, para criar um cubo, uma figura 3D. Mas ele não consegue. A palavra para cima não tem significado nenhum para ele. É como tentar descrever uma cor para alguém que nasceu cego. Exato. E aí vem o momento mais espetacular do livro. A esfera perde a paciência com ele e... pau! Ela arranca ele do plano. Simplesmente arranca o quadrado do universo dele. Ela o puxa para fora de Planilândia para dentro de Espaçolândia. Meu Deus! O que ele vê? Como é essa experiência? É uma revelação divina. Pela primeira vez, ele vê o próprio mundo de cima. Ele vê as figuras como as formas que elas realmente são, não como linhas. Ele consegue ver dentro das casas? Dentro das casas, os órgãos internos das pessoas. Ele se sente como um deus olhando para a totalidade de uma realidade que ele nem sabia que existia. E com esse conhecimento todo ele volta para Planilândia. Imagino que ele tenta virar um profeta, né? Libertar o povo da ignorância. Ele tenta. E aí começa a tragédia dele. Cheio de zelo, ele tenta pregar o evangelho da terceira dimensão. E como vai isso? Tenta explicar o que é um cubo, mas o neto só ri dele. Ninguém o entende. Sua tentativa de explicar uma realidade superior soa como pura insanidade. E o governo, o Conselho dos Círculos, não pode ignorar isso. Ameaça toda a ordem estabelecida. Com certeza. A ideia de pra cima é uma heresia da pior espécie. Se um criminoso pode entrar numa casa por cima, a segurança de Planilândia desmorona. Quando ele prega em público, é preso na hora. E qual o destino dele? Ele é levado a julgamento. O conselho oferece uma chance para ele se retratar, dizer que foi só um sonho, mas ele se recusa. Ele insiste que a terceira dimensão é real. Exatamente. E como resultado, é condenado à prisão perpétua, para que a loucura dele não contamine a sociedade. Nossa! Ele passa o resto da vida na prisão por ter tido acesso a uma verdade que mais ninguém conseguia ver. É um final incrivelmente melancólico. É melancólico, mas também deixa uma semente de esperança. Ele passa os dias escrevendo o livro que a gente lê, na esperança de que um dia as palavras dele encontrem um leitor que o compreenda. A geometria é só uma metáfora para a humildade intelectual, no fim das contas. Exato. A dificuldade do rei de Linhalândia em entender 2D e do quadrado em entender 3D é um espelho da nossa arrogância de achar que a nossa percepção define os limites da realidade. É verdade. A história termina com ele na prisão, às vezes duvidando da própria sanidade, mas se agarrando à esperança de inspirar uma futura raça de rebeldes. E isso nos deixa com uma pergunta final, né? Assim como os habitantes de Planilândia estavam cegos para a terceira dimensão que existia ao redor deles o tempo todo,
Que dimensões, sejam elas físicas, intelectuais ou espirituais, a gente pode estar ignorando na nossa própria realidade simplesmente porque nos falta a perspectiva ou talvez a coragem para percebê-las?